Bom, gente, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário vocês estão vendo a apresentação. Bem, eu tô aqui para falar, nosso grupo está aqui para falar sobre o tijolo solo cimento. Estou aqui para dar uma introdução para vocês sobre o tema. Antes de tudo, vou falar para vocês o que a gente vai falar. Eu vou trazer a introdução para vocês daqui a pouco. A gente vai trazer um pouco da história do tijolo solo cimento, a comparação dele com outros tipos de tijolo, como é que funciona a produção dele, um estudo de viabilidade comparado aos outros tijolos, se vale a pena estar comprando ele, o uso deles nas construções, como é que funciona, trazer exemplos de construções que utilizaram esse tipo de tijolo. O mais importante dele, que querendo ou não, é a questão sustentável, que ele é uma alternativa ecológica. E também, por final, a conclusão que a gente vai trazer também. Bem, gente, vamos começar aqui pela introdução. Primeiro eu vou falar para vocês o que é o tijolo. Falar o que é o tijolo, explicar para vocês como é que, de onde que ele veio, como ele é feito, um pouquinho só para vocês entenderem. Para quem não sabe, o tijolo é um elemento, material de construção geralmente feito com massa de barro cozido, que apresenta uma forma de paralelepípedo retangular. Ele permite levantar, erguer muros e outras estruturas, e graças às dimensões dele, um pedreiro pode colocar, por assentar um tijolo utilizando apenas a mão, que facilita muito a tarefa. A utilização de tijolos em construções começaram há cerca de 11 mil anos atrás, durante o Neolítico. Não se tratava, no entanto, dos elementos que são usados hoje em dia. No caso, eram feitos de outros tipos de materiais. E com o tempo foi trocando os materiais, as formas, as dimensões, até chegar no que a gente conhece hoje em dia. Hoje em dia o tijolo costuma ser feito de argila, combinado com silicatos hidratados de alumínio, ilite, cálium e outros minerais. Graças à cocção e às altas temperaturas, a argila é mais resistente do que o adobe. Uma coisa importante que eu trouxe aqui é que o pessoal às vezes confunde o tijolo e o bloco. Na verdade também tem a lajota, só que a lajota nada mais é que o tijolo também, basicamente é um tijolo, só que o pessoal chama de outro nome também, é outro nome que o pessoal utiliza. Na verdade, os dois servem para a estruturação de uma obra, porém, sendo a parte fundamental de qualquer estrutura. No entanto, o que acontece? O bloco ele tem um conforto acústico melhor, térmico também. Ele é recomendado para regiões mais silenciosas, onde não tem muito barulho, onde o clima também é mais estável. Já o tijolo, por sua vez, ele dá uma proteção térmica e acústica superior. Ele pode ser utilizado até em construções feitas em regiões de mau movimento, em um clima mais intenso. E na imagem aqui também vocês podem estar vendo um pouco da diferença entre o tijolo e o bloco. O bloco mais utilizado normalmente a gente vai ver que é o bloco de concreto, que é o mais famoso. É importante também diferenciar, o bloco não é um tijolo, são diferentes nesse quesito. Bom, gente, agora eu vou falar sobre alguns tipos de tijolos. Eu trouxe maciço e furado, que são os que a gente mais conhece, e também o solo cimento, que vai ser o nosso assunto principal do trabalho. Basicamente, o tijolo maciço é um tipo de bloco sem furos no meio da peça, o bloco compacto, tem sua forma retangular e tradicionalmente preenchida. Esse tipo de tijolo também é chamado de tijolo aparente ou tijolo à vista. O tijolo furado também, que é um tipo de tijolo que a gente usa muito nas construções hoje em dia, é uma opção geralmente mais econômica, usada em alvenaria de vedação. Ela tem um desempenho térmico superior, ela possui as ranhuras, vocês podem perceber, os furos também. No caso das ranhuras, ela permite ter uma melhor aderência da argamassa, no caso, quando for finalizar ali fazendo o acabamento. No caso do tijolo solo cimento, que é o nosso carro-chefe aqui, do nosso trabalho, ele é obtido a partir de misturas de partes proporcionais de solo, cimento e água, que após um processo de cura endurece, ganha consistência e durabilidade para aplicação em várias obras. Além de um baixo custo e do aproveitamento de materiais orgânicos ali, sustentáveis, o tijolo solo cimento também permite agregar um valor arquitetônico à obra, porque ela pode ganhar algumas curvas que os outros tipos de tijolos não permitem. No caso, formas arredondadas, espessuras diferentes, graças à modularidade dele. E com isso ele permite um encaixe melhor dos tijolos. Olá, meu nome é Maria Clara e eu vou falar sobre o histórico do tijolo solo cimento. O solo cimento é o produto resultante da mistura de solo, cimento Portland e
e água, compactados ao teor ótimo de umidade e sob a máxima densidade em proporções estabelecidas, adquire resistência e durabilidade pelas reações de hidratação do cimento. A construção com terra foi a primeira solução eficiente encontrada pelo homem primitivo para a construção de abrigos no meio ambiente hostil, onde os locais apresentavam certa dificuldade de manuseio de pedras e madeiras. E existem também evidências arqueológicas de que a construção com blocos de terra seco ao sol já eram comuns no final do período neolítico. Existem dois fatores históricos interessantes. Os romanos, de acordo com as anotações de Plínio e Vitrúvio, em 600 anos a.C., já dominavam o uso da cal e de pozzolonas na estabilização dos solos. Fato consolidado nas construções da Cloaca Máxima e da famosa Via Ápia, estrada que estendia-se por quase 300 quilômetros e que em alguns poucos trechos existentes, atualmente, depois de mais de 2.300 anos de utilização, ainda apresenta condições de tráfego. No continente americano existem vários vestígios da utilização de métodos construtivos com solos nos Estados Unidos, no México e também na América do Sul, mais precisamente no Peru. Também possui descobertas arqueológicas de diversas localidades da China, incluindo a Grande Muralha, Índia, Síria, Palestina, Pérsia, Egito, Grécia e também na Roma, onde os métodos de construção com solo foram disseminados por diversas partes da Europa, onde hoje se localiza a França, a Alemanha e a Inglaterra. O desenvolvimento científico do uso do solo e também do solo estabilizado em habitações ocorreu a partir de 1806, quando S.W. Johnson escreveu um tratado sobre a construção de terra compactada ou paredes monolíticas para construções rurais. Posteriormente, na Inglaterra, no período pós-Primeira Guerra, a construção com solo compactado foi amplamente divulgada como alternativa devido à escassez de recursos energéticos e materiais de construção. No Brasil, o interesse surgiu a partir de 1936, com a regulamentação do seu uso pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Inicialmente, o solo-cimento foi utilizado na confecção de bases e subbases de pavimentos da estrada. As primeiras construções no Brasil com solo-cimento foram o aeroporto de Petrolina, em Pernambuco, e a construção de residências em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no início da década de 40. Nessa mesma época, o arquiteto Lúcio Costa utilizou o sistema construtivo de pau a pique e um painel monolítico de solo-cimento em um projeto que desenvolveu para a construção da Vila Operária de João Monlevade, de Minas Gerais. O bom estado de conservação e edificações que se encontram hoje atesta claramente a qualidade do material e da técnica construtiva. A partir daí, o uso do solo-cimento foi consideravelmente ampliado devido às vantagens técnicas e econômicas que o material oferece. Oi gente, eu sou Maria Eduarda e nesse tópico do vídeo eu vou apresentar para vocês algumas vantagens do uso do tijolo sólido e cimento sobre os demais tijolos. Bem, a primeira vantagem é que ele recebe qualquer tipo de revestimento e pintura. E assim como ele é muito volátil para receber qualquer tipo de revestimento, ele também dispensa a necessidade de utilizar esses revestimentos, porque as faces dele são lisas e dessa forma ele não precisa de acabamento. Encaixes exigem menor uso de argamassa, ou seja, na hora da construção, para fazer a edificação e a união dos tijolos se usa menos argamassa, porque os encaixes deles são próprios para essa união. Matéria-prima principal abundante, que no caso é a terra e o solo. Racionalização da construção. Uma construção pode ficar até 30% mais rápida devido ao fácil manuseio desses materiais. Isolamento térmico e acústico, porque os dois furos centrais, como apresentados aqui na imagem, eles são capazes de gerar uma camada de ar em seu interior. E isso ajuda muito para o isolamento térmico, regulando a temperatura, e para o isolamento acústico, diminuindo os ruídos externos. Facilitam instalações elétricas e hidráulicas, porque a tubulação é feita diretamente dentro dos furos, assim como apresentado aqui na imagem. Maior segurança, porque as colunas são embutidas dentro dos furos, como também é apresentado na imagem. E isso gera uma menor carga de peso sobre as paredes.
E esse fato também resulta em um menor peso sobre a fundação, o que dispensa gastos com estacas profundas. Durabilidade: o tijolo sólido cimento pode durar até 6 vezes mais do que um tijolo comum. E economia, porque uma casa construída com tijolo sólido cimento quase não há o desperdício de materiais, porque a produção do tijolo é feita de forma inteligente a fim de se evitar o desperdício de elementos. Então, ao se evitar esse desperdício, uma obra pode ficar até 50% mais em conta do que uma obra feita com tijolo convencional. E bem, essas são as principais vantagens. É claro que a principal vantagem é a sustentabilidade, mas ela merece um foco maior, por isso mais para frente a Nathalie vai falar sobre isso. E agora vocês vão ficar com Moisés apresentando para vocês a desvantagem do uso do tijolo sólido cimento. Bom, meu nome é Moisés Emanuel e eu vou estar falando sobre as desvantagens do tijolo sólido cimento. Nas quais não são muitas comparadas com as vantagens, mas se a gente não dá as devidas atenções em relação a isso, pode acabar gerando muitos problemas, né? Então a gente vai começar falando sobre a mão de obra qualificada. Hoje em dia, a gente não tem muitos profissionais que trabalham nessa área do tijolo sólido cimento. Então isso acaba por trazer vários outros problemas, né? Por exemplo, o custo da obra aumentar por causa dessa pouca oferta de profissionais, né? E também alguns problemas em relação à obra em si, caso quem está dando seguimento à obra não dá tanta atenção a essa necessidade. E por aí pode acabar gerando problemas na obra mesmo, né? A gente pode falar também do custo em si, que é uma característica bem importante quando a gente está falando sobre o tijolo sólido cimento, porque quando a gente fala do preço unitário do material, a gente observa que ele tem aproximadamente aí 4 vezes mais o custo em relação a outros tijolos convencionais. Mas quando a gente está falando aí do custo de uma obra no geral, a gente não pode dar atenção, não pode embasar isso somente no preço unitário do material, claro. Então a gente tem que analisar todo o contexto. Mas, né, se a gente analisar o preço unitário do material do tijolo sólido cimento, aí a gente tem uma desvantagem. Outras desvantagens também relacionadas a ele, que acarretam no custo também, é a utilização de outros materiais para dar suporte. Por exemplo, os de impermeabilizante, né? Que em relação a outros tijolos convencionais que não utilizariam, o tijolo sólido cimento vai precisar. Então o custo vai aumentar por conta disso, né? E tem que ter uma mão de obra qualificada para a utilização disso também e por aí vai. Hoje em dia, o mercado não tem tanta disponibilidade, né, de produção assim no território. Então, isso é um problema, porque se você não tiver acessibilidade a essa produção, você vai ter que acabar pagando por um serviço de frete, né, alguma coisa assim, porque a distância é longa, então vai ter esse custo do transporte, que vai estar aumentando mais ainda o custo em relação à obra no geral. Né, que se não tiver uma administração boa, qualificada, aí então vai dar um problema em relação a isso. E também em relação a esse problema do transporte, a gente tem mais uma questão que a gente acaba por passar despercebido, mas ela é real, que é sobre o problema ambiental, né? Que é a emissão de gases poluentes aí em relação ao transporte e tudo mais. Então, a gente tem 2 problemas aí em relação ao tijolo sólido cimento aí nesse âmbito. E a gente também pode falar dos problemas em relação ao mau uso, né, desse material e dos recursos para fazer esse material. Né? Quando a gente fala do tijolo sólido cimento, a gente observa que a produção dele advém dos minerais, do solo e tudo mais da terra. Então, caso não tenha uma qualificação muito boa em relação a essa produção, pode estar acabando trazendo problemas ambientais de erosão, né, e por aí vai. Caso também, né, por exemplo, quando eles utilizam a própria terra da área, né, de construção para fazer o tijolo sólido cimento, se não tiver um profissional bem qualificado, ele também pode estar trazendo sequelas futuras para a obra, caso os processos de produção de tijolo sólido cimento não estejam muito bem definidos, né? Então acho que passa por aí os problemas, as desvantagens do tijolo sólido cimento. São esses pontos assim que são mais importantes assim no caso. É isso. Olá, meu nome é Mike e nessa parte do trabalho eu vou estar falando um pouco sobre a produção do tijolo sólido cimento. Vou estar exemplificando os componentes da mistura que utilizamos, as ferramentas que utilizamos,
Vou também tocar num ponto muito importante que é sobre a mão de obra desse tijolo. Tem que ser uma mão de obra muito qualificada, muito bem selecionada, porque é um serviço que não aceita erros, né? Para a gente ficar um pouco mais situado no que eu vou falar depois, eu vou estar apresentando as ferramentas, os equipamentos utilizados. E não tem muita variação não, é mais o básico mesmo. De primeiro, a gente usa uma peneira para tirar os resíduos de sujeira, né, do material, seja ele qual for. Depois a gente vai usar um triturador. Esse triturador não é obrigatório em qualquer matéria-prima. Tem algumas que não são necessárias passar no triturador. E depois vem a prensa, que é a parte aqui da montagem mesmo do tijolo. Agora falando um pouco sobre a preparação da mistura. A preparação da mistura, muita gente acha que é só o solo mesmo. Você pega uma terra, pegou a terra, misturou, preparou. Não, não é assim bem que funciona. Ela tem que ter uma composição específica. Qual composição é essa? 70% de areia e 30% de argila. Por que essa composição? Após você misturar o solo com o cimento juntamente com a areia que vai dar a resistência do tijolo. Então, se você colocar um solo menos arenoso, né, com 50% de areia, digamos assim, vai ficar um tijolo mais fraco. Ele não vai ter a resistência ideal, entende? Ou se você colocar um solo muito arenoso, com 90% de areia, a quantidade de argila vai baixar, vai ficar 10% de argila. Então, assim que o tijolo sair da prensa, ele vai sair com uma liga menor. Então, o risco de quebrar ali na hora é maior. Se você estiver fazendo tijolo com a composição de solo, você tem que ter um pouco de mais cuidado, um cuidado maior. Ao receber esse solo, você tem que fazer a peneiração desse solo. Após fazer a peneiração, você vai adicionar o cimento, né, e vai colocar água aos poucos até ele chegar na umidade correta que a máquina, a prensa no caso, vai exigir. Depois que você atingir essa umidade, você tem que passar esse solo no triturador, porque para o tijolo receber um acabamento melhor, não ficar com algumas pedras nas faces, porque quando você for subir sua casa, você pode vir a ter um tijolo com uma falha ali no detalhe. E a maioria das casas de tijolo, solo e cimento, as pessoas deixam ela visível, sem reboque. Então você quer um acabamento perfeito. Um ponto importante aí do preparo da mistura é que não é só com o solo, terra mesmo, que a gente faz o tijolo, solo e cimento. O tijolo, solo e cimento feito com a terra, ele tem aquela coloridade mais cerâmica, certo? Mas a gente pode pegar aí outras matérias-primas, como por exemplo a areia juntamente com o filito, você faz um tijolo, solo e cimento com uma coloridade um pouco mais puxada para o tom de cinza, mas que tem a mesma funcionalidade. Ele é resistente da mesma forma, ele tem os mesmos modelos, os mesmos formatos, muda mesmo só a matéria. E um outro material também parecido com a areia é o pó de pedra, retirados aí das jazidas de pedra que a gente usa para fazer mármores, essas pedras usadas em pias, balcões, né? O pó extraído daquela pedra juntamente com o filito, você consegue também um tijolo, solo e cimento com tonalidade cinza. Após você fazer a mistura, né, o preparo da mistura, independente de qual for, entra em ação a compactação agora. Temos dois tipos de prensa. Temos a prensa manual, que usa mais um trabalho aí braçal, né? O pessoal faz em média de 1.500 a 2.000 tijolos por dia. E temos também uma prensa hidráulica, uma prensa que não requer muito trabalho braçal. A galera costuma tirar entre 2.500 a 3.000 tijolos por dia, né? E independente de qual prensa que você utilizar, você conseguirá uma produção bastante alta, né? Essas prensas, independente de qual for, requer um cuidado, tipo limpeza, lubrificação, para você extrair o melhor acabamento do tijolo. Porque, como eu já disse, o acabamento do tijolo solo e cimento é bastante prezado, porque é uma construção que fica totalmente à mostra, certo? Você quer totalmente esteticamente bonito o tijolo, as faces do tijolo. Após o processo de mistura e de compactação do tijolo, você empilha esses tijolos da produção diária e cobre eles com uma lona.
Porque a água que você colocou no preparo de mistura, ela vai suar, ela vai transpirar debaixo daquela lona, fazendo aí o processo de cura hídrica do tijolo, dando a ele a resistência ideal, né? Dando a ele o processo de cura e assim tornando o tijolo resistente. Agora sobre um ponto muito delicado do tijolo solo cimento, a mão de obra, onde que muitas pessoas acabam errando, optando pelo barato que sai caro, né? A mão de obra do tijolo solo cimento é uma mão de obra bastante selecionada, porque o tijolo solo cimento não é qualquer tijolo, não é igual o tijolo convencional que aceita erros. Ah, fiz algo errado, vai ali, quebra e refaz. Não, o tijolo solo cimento é feito da base até o topo, tudo bem calculado. Um exemplo é as tubulações de cano. Você já vai passando elas de acordo com o que você vai subindo as paredes. No tijolo convencional, você vai ali, quebra, passa o cano, depois chumba de novo. O tijolo solo cimento não aceita muito a quebradeira, entende? Ele também não aceita muitas reformas, como o tijolo convencional aceita. É algo que tem que ser feito pensado naquilo para ficar pronto. Um ponto muito importante é o cuidado também que se deve tomar após a mão de obra. Uma pergunta meio assim, para entrar nesse ponto, é: qual a última vez que você aí pintou sua casa? Então, a maioria da pessoal da sociedade brasileira não tem muito esse cuidado de pintar a casa. Pinta uma vez, vai pintar daqui 5 anos, 6 anos, e olha lá, se pintar. Tijolo solo cimento já não aceita esse erro. Se você não passar uma resina de proteção nesse tijolo, em qualquer outro tijolo, até no tijolo convencional, se ele ficar no tempo exposto, tomando sol e chuva, o tijolo vai vir a degradar. O tijolo vai perder aos poucos a sua resistência, vai perdendo pedaços, isso em qualquer tijolo. E como o tijolo solo cimento, a beleza dele é ele exposto mesmo, né? O acabamento, então você tem que passar essa resina para pegar uma proteção no tijolo, senão vai apresentar dilatações, umidades, né? Coisas aí normais de qualquer material de obra. Tem os seus devidos cuidados. Oi pessoal, meu nome é Nívia e eu vim aqui para poder dar continuidade com vocês a respeito do nosso tema, né? O que acontece? Para poder falar sobre a minha parte propriamente dita, eu queria antes reforçar com vocês alguns pontos do que a gente já viu até agora. Principalmente a questão da produção e a questão do comparativo, vantagens e desvantagens quando a gente coloca aí na balança a questão do tijolo solo cimento com os tijolos convencionais. A partir do momento que a gente tem esses traços já em mente, aí começa a ser possível que a gente consiga traçar, inferir se é viável ou não a gente utilizar o tijolo solo cimento no lugar desses outros tijolos numa construção, né? Então é exatamente sobre isso que eu venho falar com vocês, a questão da viabilidade. Quando a gente pensa em viabilidade, geralmente o que primeiro vem à nossa mente é a questão de preço, né, de valor. E realmente é sobre essa questão em específico que a gente vai comentar. Se é mais caro, se é mais barato, se é o mesmo preço, como que funciona no total aí, no final de uma construção, a relação dos dois tijolos. O que acontece? Até o momento a gente viu, como eu já comentei, algumas coisas que são essenciais para a gente entender essa questão da viabilidade. Por exemplo, na questão da produção, a gente analisou 2 pontos que eu vou destacar, que é a questão do equipamento e também a questão da mão de obra, né? O que acontece? Quando a gente entende sobre isso, a gente vê que para produzir o tijolo solo cimento, não é utilizado aquele equipamento muito automatizado, aquele equipamento totalmente especializado para cada etapa da produção. O que acontece? Geralmente a gente usa de prensas manuais para poder produzir o nosso produto final. Então, isso realmente é uma maneira bem rústica, se a gente for parar para pensar de produzir. E isso faz com que o preço seja bem menor, porque realmente não vai demandar muito custo para poder investir em equipamentos, né? A questão da mão de obra, algo bem em paralelo aí, é justamente essa mesma questão. A gente utiliza de mão de obra qualificada, sim, mas não de mão de obra especializada. Então não é aquela mão de obra que se torna cara, porque ela não demanda de um grande conteúdo, de um grande conhecimento realmente sobre aquele tipo específico de produção ou produto, né?
E também a questão da matéria-prima, ela também interfere, fazendo com que o preço também caia, porque o que acontece? A gente viu até agora, e vamos recapitular de uma maneira bem grosseira, que os ingredientes, vamos colocar assim, os materiais que constituem realmente o tijolo, solo, cimento, é solo, cimento e água. Então não é uma coisa rara de encontrar, uma coisa muito custosa. São recursos que a gente tem de fácil acesso, então isso permite com que o preço não seja elevado, né? Aí a gente pensa, beleza, você tá falando pra mim que é mais barato a gente utilizar tijolo, solo, cimento em uma construção do que o tijolo de alvenaria convencional. Mas quão mais barato? Realmente, como que isso interfere no final das contas? A gente trouxe para vocês verem de uma forma mais tangível 2 tabelas, comparando justamente a questão dos valores. Se vocês analisarem, são vários tópicos, realmente são vários detalhezinhos que vão fazendo com que o preço caia. Mas para a gente ser mais sucinto aqui, se vocês olharem a última linha da tabela, faz com que a diferença de valor seja de R$90 aproximadamente, se a gente for arredondar, de um material para o outro. Isso é uma construção relativamente pequena. Se a gente for analisar agora, imagina uma construção, uma obra de enorme porte que realmente vai utilizar esse material. Então, a gente consegue aí potenciar muito a questão financeira em uma obra se a gente utilizar esse produto, porque ele é, sim, viável. Agora eu vou falar um pouco sobre a utilização do tijolo solo e cimento nas construções. O tijolo maciço e o tijolo de 2 furos são os mais comercializados. O tijolo maciço ele é encontrado em áreas de lazer, em entradas de algumas casas, em áreas de churrasco, em bancadas, que traz um estilo mais rústico para as construções. O tijolo de 2 furos ele já vem sendo utilizado em construções de casas, junto a ele o meio tijolo canaleta, que serve para segurança e facilidade na execução desse tipo de alvenaria. O meio tijolo, ele vem para ficar nas quinas na hora que, para ficar um encaixe perfeito e não ter que perder este tempo na execução. As canaletas são feitas em algumas fiadas, é utilizado esse tijolo para dar firmeza na parede, junto às canaletas é colocado o concreto e as barras de aço. E como esse tipo de estrutura não é utilizado os pilares, em cada quina é necessário colocar concreto e barras de aço. E à medida, em determinadas distâncias, coloca mais uma barra de aço e utiliza o concreto. Não é em todos os furos que colocam. Além disso, as instalações hidráulicas e elétricas são todas feitas no mesmo momento da alvenaria. Esse tipo de construção normalmente não é utilizado finalizar, passar reboco, isso daí já é decisão do cliente, se ele quer ou não fazer essa finalização. Aqui nós temos uma imagem de uma casa, revestida desse tipo de tijolo, e aqui uma entrada com a utilização desse tijolo também. Olá, dando continuidade à nossa apresentação, irei falar sobre a sustentabilidade do tijolo solo cimento. Mas primeiramente irei falar sobre o que é a sustentabilidade. A princípio, sustentabilidade pode ser entendido como um conjunto de ideias, estratégias e atitudes que tem como objetivo a preservação do meio ambiente, assim como a viabilidade econômica, social e cultural. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Isto é uma citação Cordeiro Machado, de 2017, da página 16, da Pudiffermetic, de 2017, página 2.
Isso é perceptível quando falamos de tijolo, solo, cimento, a começar por sua composição. Por ele ser constituído de solo, água e cimento, e não envolver produtos que degradam o meio ambiente, ele pode ser considerado sustentável. Na produção, por não utilizar a queima em forno a lenha, o tijolo, solo, cimento, no entanto, não emite gases poluentes na atmosfera. Assim, evita o aquecimento global. Além disso, por não utilizar da queima, também não há o desmatamento. Na busca por sustentabilidade nas construções, o tijolo, solo, cimento foi pensado com o intuito de possuir um formato que reduz o desperdício. Isso porque o tijolo, solo, cimento geralmente possui furos, e na hora de fazer uma instalação tanto hidráulica como elétrica, não precisa, como em outros materiais, quebrar. Ele já possui um próprio espaço para você fazer essas instalações. Sustentabilidade versus viabilidade. Esse tipo de tijolo surgiu como forma de atender o desenvolvimento sustentável da engenharia civil. Por se tratar de uma técnica não convencional, é possível encontrar disparidades quanto a seu custo, pois, se pensarmos em nossa região, o mesmo não é encontrado facilmente, gerando assim um custo no transporte e na sua oferta, principalmente quando a demanda é maior. Como exemplo, quando usamos em uma obra de um prédio, que uma demanda vai ser bem maior que de uma casa. Agora, pensando em uma pequena obra, o mesmo pode ser produzido de forma informal, inclusive pelo próprio proprietário da obra, mas tendo também em mente que é necessário um conhecimento e um estudo do processo para que ele consiga realizar a produção do tijolo. Bom, como vocês puderam acabar de ver, a gente falou um pouquinho mais sobre o que é o tijolo, solo e cimento. Ele possui uma produção diferente do convencional, no qual traz bastante vantagem. Uma delas é a não necessidade de haver queima, o que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Entre outras vantagens, ele utiliza como matéria-prima qualquer tipo de solo, até o retirado na obra, fazendo com que ele seja bastante viável. Já existem estudos para tentar usar outros resíduos como aditivos e, assim, consequentemente, melhorar as suas propriedades, como a resistência, isolamento acústico e térmico. Como desvantagem, podemos citar que ele necessita de mão de obra qualificada. E ainda no mercado, possuem poucos fornecedores. E apesar dessas vantagens e desvantagens, ele continua sendo um produto muito promissor, já que cada vez mais se busca materiais que vão ser ecologicamente corretos e degradar menos o ambiente, ter menos resíduos para descarte, além de otimizar o tempo de obra.